podcast que você ouve agora é uma produção da Backroom Studios. Então nós temos uma tarefa para fazer e acho que estamos fazendo. Está começando mais um Estados Desunidos do Brasil, o podcast que tenta sempre tratar de forma engraçada e debochada a política nacional e internacional. E que tenta colocar ordem no caos, que é o Brasil, com Z. Que já deu zebra. E o caos é com KKK. Porque nossas piadas são sempre nesse nível de piadoca de merda. É mesmo, é? Estados Desunidos do Brasil, o podcast que promete até o futuro, e nem o seu político de estimação. Cara, popcorn. Ao processo, hein, porra? Isso aí é fake news. Senhoras e senhores, cidadãos brasileiros, investidores, contribuintes, Faria Limes e você também que está ouvindo isso enquanto tenta entender como que um CDB que prometia rendimento de Fórmula 1 acabou virando um chevette batido com tanque furado. Welcome a mais um episódio do Estados Desunidos do Brasil, o único podcast do país onde a gente tenta entender a política nacional como ela realmente funciona. Não como uma república constitucional, mas como um reality show que mistura House of Cards, cassino e chacrinha na fase bônus de videogame dos anos 90. Porque se tem uma coisa que o Brasil sabe fazer é pegar uma crise institucional, um escândalo financeiro, três poderes da república e transformar tudo num roteiro que parece escrito por um estagiário de dramaturgia, que foi criado vendo Narcos, BBB e novela das 9 ao mesmo tempo. Exatamente. E hoje a gente vai falar de um caso que começou com uma história de banco, virou investigação policial e agora está se transformando lentamente naquele tipo de novela institucional que Brasília adora. Aquela onde você começa tentando entender uma fraude financeira e termina perguntando quantas portas do poder esse cara conseguiu abrir com o mesmo cartão magnético. Mas antes de botar a bola em campo, Pedimos escusas pela demora em entregar mais um episódio do EDB. Por cerca de 2 semanas estávamos debatendo quando e que seria o melhor dia de fazer episódio sobre o tema de hoje. É verdade. Mas parece que essa novela vai quebrar até recorde de episódios da novela das 9 da Globo. Então, temos culpa? Sim, mas vamos chamar o protagonista desse drama. Pois é, Macintosh. Todo esse merdelê se deve, em grande medida, ao nosso dinheiro. Em razão do personagem central dessa trama, o banqueiro Daniel Vorcaro, dono do Banco Master. Um banco que até pouco tempo atrás aparecia nas propagandas financeiras prometendo um rendimento milagroso. E agora aparece no noticiário policial prometendo uma temporada inteira de depoimentos, investigações e possivelmente delações premiadas que ainda nem começaram. E quando tu começa a olhar os bastidores da história, a coisa fica ainda mais surreal. Porque não é só um banqueiro investigado. Não é só um banco que colapsou. É um caso que aparentemente tinha conexões com o Congresso, encontros com o Executivo e até relações delicadas com o Judiciário. Ou seja, o cara não estava jogando banco imobiliário. Ele estava jogando República Federator Made in Brazil Simulator Tabajara! E quando a gente começou a olhar esse caso aqui na redação subterrânea da Backroom Studio, aquela que funciona entre um roteador cansado e um café que já perdeu qualquer pretensão de ser quente e de ser gourmet, a gente percebeu que esse escândalo parecia menos uma investigação financeira e mais um videogame político dos anos 90. Porque tem fases, tem chefes, tem bônus, tem power-up e provavelmente tem gente tentando descobrir qual botão aperta para reiniciar o sistema antes que a próxima fase apareça. E foi aí que surgiu o título do episódio de hoje. Um título que, ao mesmo tempo, é uma homenagem assim, nostálgica e também uma metáfora bastante apropriada para a política brasileira em pleno 2026. Master System. Porque, aparentemente, o Banco Master não era só um banco. Era quase que um console institucional plugado diretamente aonde? Em Brasília. Com controle compatível com o Executivo, Legislativo e Judiciário. E, Lia, o mais interessante disso tudo é que o jogo ainda nem chegou na fase da delação premiada. Ou seja, a história que já parece um roteiro de série ainda pode virar uma saga cinematográfica com 3 temporadas e spin-off do Congresso. Porque até agora o banqueiro foi preso,
investigado, questionado, mas ainda não apertou o botão mais temido de Brasília. O botão chamado... Eu quero colaborar com a justiça, tá ok? E quando esse botão aparece, é pior do que o botão do foda-se. Brasília entra naquele modo... Modo BBB político. Todo mundo andando pela casa, tentando descobrir quem votou em quem conversou com quem e quem vai sair do paredão institucional da semana. Se você soubesse quem você é, até onde vai a sua fé? Então, hoje a gente vai fazer uma coisa muito simples. A gente vai jogar esse jogo. Se sobrar fichas ou reais, pra esse game, né? Isso aí, Lia. Vamos lá. Fase por fase, porque se isso fosse realmente um videogame, a tela agora ficaria preta, a música subiria e aparecia a primeira fase. Round one, fight! Fase 1. O Congresso Nacional. Onde, aparentemente, o Banco Master também tinha alguns NPCs bastante influentes. Então vamos começar a primeira fase desse videogame institucional chamado Brasil. Porque quando você pega o celular do Vorkaro, que aparentemente virou uma espécie de Pokédex da elite política brasileira, começa a aparecer uma coisa curiosa. Mensagens, contatos, convites, jantares e uma proximidade bastante confortável com gente muito poderosa no Congresso. É o tipo de proximidade que no Brasil a gente chama de relação institucional, que traduzindo para o português claro significa a gente se conhece, se ajuda e se precisar, a gente resolve. Exato! Porque nas mensagens analisadas pela Polícia Federal, o Vorkaro chama o senador Ciro Nogueira de grande amigo de vida. E olha, quando o banqueiro chama um senador de grande amigo de vida, isso não parece só amizade. Parece parceria premium com cashback institucional garantido. E o interessante é que essa amizade não acontecia só no WhatsApp, não. Segundo as investigações, tinha jantar, encontro, circulação ali em Brasília, aquela rotina clássica da capital. Tu toma um café com um deputado, um vinho com um senador, e quando percebe, já está discutindo projeto de lei que pode salvar o seu banco. Aliás, esse é o detalhe maravilhoso da política brasileira. O lobby aqui não é lobby. É encontro casual entre amigos que, por coincidência, controlam bilhões de reais e leis que afetam bilhões de reais. É tipo BBB, só que em vez de eliminar participantes, se elimina a regulação bancária. Atenção! Eliminado. E quando você olha o contexto político, isso fica ainda mais interessante. Porque esse relacionamento com parlamentares não era somente social. As conversas mostram que o banqueiro acompanhava de perto projetos legislativos que poderiam, ou não, favorecer o sistema financeiro ou aliviar pressões sobre o Banco Master. Ou seja, ele não estava jogando xadrez. Ele estava jogando SimCity Brasília. E no SimCity Brasília, você faz o quê? Constrói estradas, constrói hospitais, constrói escolas. Não! Você constrói acesso político. E aí entra a parte mais Brasil dessa história. Helicóptero, Fórmula 1, encontros sociais, aquela misturinha perfeita entre elite financeira e elite política, que faz qualquer cientista político levantar a sobrancelha e dizer: Isso aqui daria um paper inteiro! Ou uma temporada inteira de Narcos Brasília. Porque, segundo registros da investigação, líderes partidários como Ciro Nogueira e o presidente do União Brasil chegaram a ter assentos reservados em helicóptero de empresa ligado a Vorkaro em evento de Fórmula 1 no Brasil. E quando um banqueiro tem helicóptero disponível para político em evento de Fórmula 1, você percebe que o lobby brasileiro não é lobby, é Uber Black da República. Agora vamos falar de outra coisa interessante que aparece nessas mensagens. Jantares com figuras importantes do Congresso Nacional. Segundo relatos das conversas analisadas pela Polícia Federal, o Vorkaro mencionava encontros com Hugo Mota, que é simplesmente nada mais, nada menos que o presidente da Câmara dos Deputados. Também outros jantares com Davi Alcolumbre, É mesmo, é? que é o presidente do Senado Federal. Ou seja, o cara basicamente fez o que qualquer empresário faria em Brasília: networking. Networking é uma palavra linda. Porque ela consegue esconder o fato de que, às vezes, a gente está falando de proximidade obscena entre dinheiro e poder político. E vamos ser honestos aqui. Brasília é uma cidade construída sobre networking. E... não tem mar,
Não tem montanha, não tem praia. O que Brasília tem é agenda, jantares e cafezinho institucional. E o celular do Vorcaro parece aquele menu secreto de videogame onde você descobre que o personagem desbloqueou todos os chefes da fase ao mesmo tempo. O cara tinha contato no Senado, contato na Câmara, no Executivo, no Judiciário. Se isso fosse um RPG, o personagem dele teria habilidade máxima em lobby e influência política. E o mais curioso é que isso acontece sempre no mesmo período do calendário político brasileiro. No latim, anos eleitorais. No bom português, tu é obrigado a votar em alguém que depois de 8 meses você nem mais lembra em quem era o seu favorito. Pior, depois de uns 9 meses... Depois de 9 meses você vê o resultado. Depois de 9 meses você vê o resultado. Depois de 9 Aí fica foda. Depois tem uma possível senadora Nicole. Segura que essa fia é tua. Ano eleitoral é aquele momento mágico em que um congresso vira uma espécie de shopping center de interesses. Tem lobby de banco, lobby de empreiteira, lobby do agronegócio, lobby da igreja. E lobby de qualquer coisa que tenha dinheiro suficiente para pagar um bom jantar em Brasília. Eu fico imaginando o menu do jogo. Escolha seu personagem. Banqueiro, atributos, influência, 92 pontos, lobby, 88, capacidade de networking, 97, relacionamento com unidos dos corruptos de Brasília, nota 1000. Porque a gente precisa lembrar de uma coisa importante. Corrupção no Brasil não funciona igual nos filmes. Não é uma mala de dinheiro passando ali pelo estacionamento. É algo muito mais sofisticado. É convite para evento, é jantar, é reunião informal, é helicóptero para Interlagos. É tipo de relação que sempre vem acompanhada daquela frase maravilhosa. Não tem nada de legal aqui não, tá ok? E às vezes realmente não tem. O problema é que quando você junta banqueiro, congresso, bilhões em investigação e um celular cheio de mensagens, a pergunta inevitável aparece. Qual é? Quem tava jogando essa porra desse jogo? E quem tava segurando o controle 2? Porque essa foi só a fase 1. E se a fase 1 já envolve congresso, lobby e helicóptero de Fórmula 1... Imagina quando a gente chega na próxima fase. A fase onde o chefão mora no Palácio do Planalto. Muito bem, passamos pela primeira fase do jogo. O congresso. Lobby, jantar, helicóptero e WhatsApp institucional. Mas todo videogame tem aquele momento em que você percebe que o mapa é bem maior do que parecia. Porque quando você acha que terminou a fase, aparece outra porta. E essa porta leva direto pra onde? O Palácio do Planalto. Porque o Banco Master não orbitava apenas o Congresso Nacional. Em algum momento da história, ele também passou perto da órbita do Poder Executivo. E é aqui que entra um elemento clássico da política brasileira. Reuniões que aparecem no noticiário brasileiro como encontros institucionais. Essa é uma expressão linda. Encontro institucional. Parece seminário de modelo de mini-ONU, sabe? Mas, às vezes, significa apenas que um banqueiro foi conversar com o governo federal sobre assuntos muito importantes. Para o banqueiro. E aí que entra o personagem mais conhecido da política brasileira, Luiz Inácio Lula da Silva, o presidente da República. 3 mandatos, quase meio século de vida pública e uma habilidade extraordinária para fazer política, que é, basicamente, conversar com todo mundo mesmo. Isso é política. Aliás, o Lula é provavelmente o único político brasileiro capaz de conversar com sindicalista, banqueiro, industrial, artista, pastor, empresário do agronegócio, com a porra toda, todo mundo na mesma tarde. É tipo multitarefa político. E segundo os registros de agenda oficial e relatos de bastidores, Vorcaro teria participado de encontros ligados ao governo federal, em reuniões que envolviam nomes do núcleo econômico. Entre eles, Guido Mantega, ex-ministro da Fazenda e figura ainda influente no entorno econômico do lulismo. E aí a coisa fica interessante. Porque o Mantega é aquele personagem clássico da política econômica brasileira. Ele aparece, desaparece, reaparece, parece o mestre dos magos. E, de repente, ele tá onde? Numa reunião importante. É, tipo personagem secreto de videogame.
Atenção para o pronunciamento extraoficial do excelentíssimo presidente da República, num top de 5 milésimos, porque esse episódio já tá grande para um caralho. Companheiros, veja bem, quando a gente fala de banco, a gente precisa lembrar que banco também tem coração. Não tem. E se o banco tiver um problema, a gente precisa conversar. Porque no Brasil, tudo se resolve na base do diálogo. Dudu, esse pronunciamento ficou perigosamente realista. Daqui a pouco aparece alguém oferecendo ministério e... Meus companheiros e minhas companheiras, olha, eu vou dizer uma coisa pra vocês. Fudeu! Mas o que chama a atenção nesse episódio não é simplesmente o fato de um banqueiro ter conversa com o governo. Isso acontece em qualquer democracia. O problema é o contexto. Um banco sob pressão, investigações acontecendo e, ao mesmo tempo, acesso político relevante no centro do Poder Executivo. Pois é, Dudu, isso cria, infelizmente, uma pergunta que se torna inevitável. Qual era exatamente o objetivo dessas conversas? Era discussão sobre o sistema financeiro? Era agenda institucional? Ou era aquele clássico movimento de Brasília? Vamos ver se alguém consegue resolver essa merda. Brasília tem uma cultura política muito curiosa. Quando surge um problema grande, todo mundo começa a procurar quem conhece alguém que conhece alguém que conhece alguém que pode, porventura, talvez aí ajudar. É tipo cadeia alimentar do poder. Você conhece um deputado, o deputado conhece um senador, o senador conhece um ministro, o ministro conhece um presidente, e quando você percebe, já tá lá dentro do Palácio do Planalto. E o Planalto tem uma característica fascinante. Ele é o centro gravitacional da política brasileira. Tudo acaba passando por ali. Empresário, governador, parlamentar, lobista, banqueiro, até as bets. Todo mundo, em algum momento, pensa: talvez eu precise conversar com o governo. E aí entra aquele detalhe maravilhoso da política brasileira. O encontro pode ser perfeitamente legítimo, mas quando ele aparece no meio de uma investigação bilionária, a percepção pública muda completamente. Porque brasileiro já viu esse filme antes. Banco em crise, contato político, pressão institucional e, de repente, aparece uma solução milagrosa. Ou um escândalo maior. Agora vamos pensar um pouco no simbolismo disso tudo, porque o caso do Banco Master revela algo estrutural da política brasileira. Dinheiro, poder, influência. Essas três coisas sempre acabam se encontrando. E quando se encontram... A República começa a parecer um clube privado com entrada VIP. É tipo o camarote de carnaval. Você acha que o evento é público, mas quando chega perto percebe que tem pulseira especial para quem manda de verdade. E nesse caso específico, um banqueiro estava enfrentando problemas gigantescos, colossais. Ai, como era grande! Era enorme. No mercado financeiro. Circulava com relativa facilidade entre o Congresso Nacional e o Poder Executivo. Isso diz muito sobre como funciona o poder no Brasil. Porque não é apenas corrupção. Às vezes é simplesmente proximidade. Só que proximidade demais entre dinheiro e poder político costuma gerar, digamos, efeitos colaterais institucionais. E lembremos de um detalhe. Até agora ninguém sabe exatamente o que ainda pode aparecer nessa história. Porque o personagem central ainda não apertou o botão mais temido de Brasília. A delação premiada. Versão brasileira, Herbert Richards. E quando o banqueiro começa a delatar, a política brasileira entra em modo sobrevivência. Já que isso tá virando uma esquete da Praça é Nossa, versão roubar os pensionistas, isso me faz lembrar de um personagem do saudoso Cleiton Silva. Tô de olho no senhor. E o mais curioso é que ainda falta a última fase desse jogo. A fase onde os chefes usam toga. E onde uma decisão pode mudar tudo. O Supremo Tribunal Federal. Muito bem, sobrevivemos ao Congresso. Passamos pelo Planalto, mas todo videogame tem aquele momento em que você percebe que ainda não enfrentou o chefão de verdade. A fase onde a música muda, a tela escurece e o jogo pergunta: tem certeza que quer continuar? Porque agora a gente entra na fase mais delicada do jogo institucional brasileiro. O Supremo Tribunal Federal. Onde as decisões não dão só pontos.
Elas dão Precedente constitucional. E aqui a história começa a ficar ainda mais surreal, porque quando os investigadores começaram a analisar o celular do Daniel Vorcaro, não apareceram apenas políticos, também apareceram nomes do judiciário, entre eles menções a ministros do STF, isso mesmo. E aí a temperatura institucional sobe, porque uma coisa é banqueiro conversar com o deputado, outra coisa é banqueiro ter proximidade com quem decide o destino jurídico do país. Entre os nomes citados nas reportagens, está o do ministro Dias Toffoli e também do ministro Alexandre de Moraes. Agora, vamos deixar uma coisa clara aqui. A gente não está falando de condenação, não estamos falando de prova de crime. Ao processo, hein, porra? A gente está falando de algo que no Brasil sempre gera desconforto. Proximidade entre poder econômico e poder judiciário. Porque o STF, hoje, em pleno 2026, ocupa uma posição muito peculiar na história da nossa República. Ele é o Tribunal Constitucional, sim, mas também virou, nos últimos anos, ator central da política brasileira. Ou seja, é tipo um árbitro de futebol que também vai decidir quem joga na próxima rodada. E quando um banqueiro investigado aparece orbitando esse universo, a percepção pública fica estranha. Porque o brasileiro já tem uma relação complicada, para dizer o mínimo, com a ideia de justiça. Ele sempre se pergunta, a lei vale igual para todo mundo? Será? Ou será que existe aquele famoso Pacotation Importer Premium Institutionale? Ih, rapaz. Agora vamos imaginar essa situação como um videogame. Você passou pelo Congresso, pelo Executivo e chega na última fase. O Tribunal. No videogame institucional brasileiro, o STF. virou uma espécie de Final Boss. Aquele personagem que aparece enorme na tela, com trilha sonora dramática e um poder especial chamado Lira Monocrática. Que é basicamente quando o ministro aperta um botão e o jogo inteiro pausa. É tipo o controle parental da República. E nesse ambiente, o nome de Vorcaro começa a aparecer em reportagens relacionadas a contatos indiretos com figuras do judiciário. Isso, por si só, vale reiterar, não é crime, mas revela algo importantíssimo. O sistema político brasileiro funciona por proximidade. É como se Brasília fosse uma pequena cidade do interior. Só que em vez de todo mundo se conhecer porque estudou na mesma escola, todo mundo se conhece porque participou da mesma janta, do mesmo uísque. E isso cria uma zona cinzenta. Não é corrupção explícita, mas também não é exatamente distância institucional saudável. É o famoso modelo brasileiro de poder. Amizade estratégica. A amizade é tudo. Ou como diria o cientista político Jacão, Clientelismo gourmet. Agora vem a pergunta mais interessante dessa história. Por que esse caso incomoda tanto? Não é só sobre o banco. Não é só sobre o dinheiro. Não é só o escândalo. É o mapa de relações. Quando você coloca tudo na mesa, o desenho fica impressionante. É Congresso, é o Executivo, é o Judiciário, porra. E no meio disso tudo, um banqueiro, que aparentemente tinha trânsito em todos esses ambientes. Isso revela uma coisa muito profunda sobre o Brasil. A elite política, financeira, institucional, muitas vezes circula no mesmo ecossistema social. Os mesmos eventos, os mesmos restaurantes, os mesmos encontros. É tudo uma teia. É tipo um grupo VIP de WhatsApp da República. Agora, imagina se esse grupo vaza. Ou pior, imagina se alguém resolve contar tudo numa delação premiada. Aí, amigo, o game muda de fase. Não é mais Master System. Vira GTA Brasília Edition. Fucker and Tucker. Uma dupla de 2 tiras. O primeiro E é enlatado por isso americano que o caso fabricado. do Banco Master ainda pode crescer muito. Porque até agora a gente viu apenas a superfície. O banqueiro foi preso, o banco entrou em colapso, as mensagens emergiram, mas ainda não aconteceu o evento que realmente pode mudar o game. A delação. E quando o banqueiro começa a delatar, Brasília inteira entra em modo pânico silencioso. Porque todo mundo começa a se perguntar. Será que meu nome aparece nesse jogo, é? Olha, antes da gente ir para as dicas culturais, eu queria fazer um comentário, tentar fazer um comentário rápido sobre... De 25 páginas. Vou tentar, Dudu, encurtar aqui rapidinho, mas vamos lá, porque o assunto do papo é sério. Porque esse caso do Banco Master, ele é gravíssimo.
Às vezes, parece que trata-se só de mais um escândalo financeiro brasileiro. Infelizmente, nós, brasileiros, povo, a gente já teve muitos. Mas aqui existe algo estruturalmente muito mais grave. Quando você começa a olhar as mensagens, os encontros, os jantares, as relações, entre aspas, institucionais, você percebe um padrão preocupante. Um agente econômico extremamente poderoso transitando com relativa naturalidade entre os três poderes da República: legislativo, executivo e judiciário. E isso não é só um problema penal ou do direito administrativo. Isso é um problema institucional. Porque o Estado Democrático de Direito depende de uma premissa básica, que é a distância funcional entre dinheiro e poder decisório. Trata-se sobre o respeito ao princípio da separação dos poderes. Trata-se de entender que quando essa distância diminui demais, surgem fissuras. E pequenas fissuras podem aparecer primeiro, mas depois rachaduras maiores aparecem. E quando você soma um banqueiro investigado com proximidade política e relações que alcançam o topo das instituições, a percepção pública começa a mudar. O problema aqui, Dudu e caro ouvinte, não é apenas se houve crime. Isso cabe ao Poder Judiciário decidir. O problema é a erosão da confiança institucional. Democracias não colapsam só porque golpes são feitos ou porque colocam tanques nas ruas. Às vezes, elas se desgastam lentamente. Quando a população começa a acreditar que as elites políticas, as elites financeiras e jurídicas pertencem ao mesmo clubinho fechado. E esse tipo de percepção, justa ou injusta, é exatamente o tipo de coisa que fragiliza o Estado Democrático de Direito. Pois é. Já que o Beck Castro fez um discurso de Reis Dias, eu vou dizer uma coisa aqui rapidinho também. Que talvez muita gente esteja aí pensando em casa, ou no carro, ou no banheiro, ou em qualquer lugar. Porque quando você olha esse caso por inteiro, parece que todo mundo em Brasília fica andando na ponta do pé. Ah, não vamos falar muito, não. Ah, vamos esperar. Ah, vamos ver o que acontece. Mas vamos lá. Se a gente está falando de institucionalidade, então a gente tem que falar sério. Como é que a Procuradoria-Geral da República, a PGR, do Dr. Paulo Gonet, olha para um caso desse e não pede imediatamente o afastamento do relator por suspeição? Isso é uma pergunta jurídica básica, porque se existe qualquer dúvida minimamente razoável sobre proximidade entre investigado e magistrado, o primeiro movimento institucional devia ser proteger o tribunal e não proteger o político do constrangimento do momento. E aí aparece outra coisa maravilhosa. O STF agora discute criar um novo código de ética. Novo? Para quê? Já existe a LOMAN, a Lei Orgânica da Magistratura. Ela, em tese, vale para juiz de primeira instância, para desembargador e, teoricamente, deveria também valer para o ministro do Supremo. Então, qual que é exatamente a inovação aqui? Criar um código novo ou aplicar o que já existe, chovendo molhado? E tem mais. As mensagens de visualização única que teriam sido enviadas pelo celular do Xandão para o Vorcaro, juridicamente pode até ajudar na defesa do ministro. Beleza. Presunção de inocência existe e precisa existir, isso é indiscutível. Mas, falando ali fora do âmbito constitucional, aquela nota pública explicando isso foi uma porra de um desastre. Porque, ao invés de fortalecer o tribunal, ela reforça a percepção de proximidade entre poder econômico e judicial. E aí aparece outra história surreal. Como é que a esposa de um ministro do STF aparece vinculada a um contrato advocatício de quase 130 milhões de reais? E aqui entra um detalhe que pouca gente fala. No Brasil, por causa do sigilo profissional, a única profissão que não precisa demonstrar a efetividade do exercício do trabalho é justamente o quê? A advocacia. Ou seja, estatisticamente, é uma das carreiras mais fáceis de serem usadas em esquemas de lavagem de dinheiro. E eu não estou dizendo que esse é o caso, não. Eu não estou afirmando crime nenhum. Mas, novamente, falando com um olhar fora da questão constitucional, quando essas coisas aparecem juntas no noticiário, o resultado é um só. A confiança pública vai pro caralho. Então vamos fazer o seguinte. Antes que o Dudu peça o impeachment de alguém ao vivo, vamos respirar um pouco, Dudu. Porque chegou a hora das dicas culturais. E agora, dicas culturais. Vamos lá, pessoal! Para quem acha que não existe vida inteligente em Curitiba, errou! Tem vida inteligente em Curitiba.
Bom, não é bem uma dica cultural, é uma dica etílica. Mas se você quer pegar e se juntar a uma galera de esquerda, a um público que não é bolsominion, que não é gado, que não é bozoloide, vai lá no Beck's Bar, na rua Brasília Tiberê, 3645, em Curitiba. Ó, vocês não vão se arrepender. A cerveja é gelada, o papo é bom e o lugar é super bem frequentado, excetuando alguns bolsominions que passam de carro por lá e ficam gritando Bolsonaro, Bolsonaro! Mas aí é só dizer que ele não tá lá, que ele tá na papudinha. Ou melhor, agora ele tá na UTI, né? Então é isso. Um beijão pros meus amigos e as minhas amigas lá do Beck's Bar em Curitiba. Ah, e não pertence ao Beck, não. Esse é Beck's Bar com um K só, não tem C. E, pessoal, vocês devem ter percebido que a Lia parou de falar, que ficamos só eu e Beck fazendo no final do episódio. Pois é, ela teve um problema tecnológico e ela precisou se ausentar. Mas a gente não vai deixar de dar a dica cultural dela, que ela mandou pra gente aqui pelo WhatsApp. Às vésperas do carnaval, eu perdi um grande amigo, uma grande pessoa, uma grande alma, um grande coração aqui. O Rodrigo. Como dica cultural, eu vou recomendar a vocês a música Bem Desejar-te o Mal, da banda Moto Contínuo, da qual o Rô foi integrante. Ele que era integrante de algumas outras bandas, mas ele também era integrante da Moto Contínuo, que é a minha banda favorita de todas, assim. E é isso. Tá aí, Bem Desejar-te o Mal. Rô, obrigada por tanto, te amo muito e até já já. E, Beck, além de ter feito um intensivo mandatório em BBB 26, o que é que você recomenda, my friend? Pro povo que ainda não tá ligado, mas aqui nos bastidores do Puxadinho, da Backroom, a gente tá com projetos novos e isso envolve eu ter que aprender, digamos assim, cultura, se é que BBB é cultura. Tive que passar por esse intensivo aí de entender o que tá rolando esse ano. Mas enfim, people, a minha dica cultural não é BBB 26. A minha dica cultural de hoje é um livro que, honestamente, cada vez que aparece um escândalo institucional no Brasil, eu lembro dele imediatamente. É o livro Como as Democracias Morrem, dos cientistas políticos Steven Levitsky e do Daniel Ziblatt. Foi publicado originalmente lá em 2018. Eu li essa obra pela primeira vez durante meu mestrado em 2020 e até hoje eu continuo citando o livro em algumas das minhas pesquisas, porque a obra tem uma qualidade rara. Ao mesmo tempo, é uma obra acadêmica, que trata de um tema sério, mas é uma linguagem extremamente acessível. Não é à toa que a obra virou best-seller mundial por muito tempo. O argumento central do livro é simples e muito poderoso. Os autores, Levitsky e Ziblatt, mostram que as democracias modernas quase nunca morrem, mas com tanques nas ruas ou com golpes militares clássicos, o famoso coup d'état. Elas vão se deteriorando lentamente quando as instituições começam a ser capturadas, de forma corrupta, ou quando as elites políticas passam a se proteger mutuamente, criando zonas de imunidade informal dentro do sistema. E aí surgem pequenas erosões institucionais, depois outras, e quando você percebe, a confiança pública nas instituições já foi profundamente corroída. E o mais impressionante é como esse livro continua extremamente atual no cenário geopolítico global. Seja olhando para os Estados Unidos do Trump, para a Europa, de olho na OTAN, se vai sair, se não vai sair, por o que está rolando agora no Irã, o que está rolando em Gaza, na Cisjordânia, ou para várias democracias em tensão pelo mundo. E aqui no caso do Brasil, com episódios como esse do episódio de hoje, do caso do Banco Master, a leitura ganha uma camada quase pedagógica. Porque quando você observa dinheiro, quando você observa política e instituições orbitando perigosamente próximas, você percebe que algumas dessas coisas, que parecem teoria política, mas que, na verdade, estão acontecendo na prática, diante dos nossos próprios olhos. 3 dias depois... Então fica aí a dica. Como as Democracias Morrem, de Levitsky e Ziblatt. É uma leitura excelente. E depois de ler, você começa a perceber que algumas coisas que acontecem na política brasileira não são exatamente ficção científica. Bem, people, e com isso encerramos mais um episódio do Estados Desunidos do Brasil, o único podcast onde política brasileira parece videogame retrô, só que com chefe de fase no Congresso, no Planalto e também no Supremo. E lembrem-se sempre de uma coisa, meus amigos.
Política brasileira é igual banheiro de rodoviária. Você entra esperando higiene, cheirinho bom e civilização. Mas quando abre a porta, descobre que alguém fez um cagalhão institucional gigantesco e saiu fingindo que não foi ele. Muito bem, cartucho assoprado, república reiniciada. Partiu, fui! Beijo grego, acabou! Game over. Acabou, porra! Boy, that escalated quickly. Neste episódio tivemos memes, áudios, inserções de Igor Guimarães, Alegria, Homer Simpson, é mesmo? Isso aí é fictício. Netflix Logo Sound, risada fundo chat, Bolsonaro Popó, efeitos sonoros chatinho, Super Mario Bros, Emma e efeitos, Atari Sound Effects, Batman Sound Effects, Sega Logo Sound, Sonic, Emma, Paulo Ricardo, Emma Big Brother Brasil, Street Fighter 2, Sound Effects, WhatsApp Sound, Uber Sound, Here Comes the Money, Urna Eletrônica, efeito sonoro, El Chan, Alto e Nasce Torto, Mortal Kombat, Soundtrack, Carlos Guante, Guarani, Instrumental Samba, na tocada completa, versão brasileira, Herbert Richards, Tô de olho no senhor, Star Wars, Dark Empire Team, Fred, Ih Rapaz, Law and Order, Emma, Cacete Planeta, Flagra de Sábia, Dieta Fantástico, Moto Platino, Bem Desejar-te Mal, Herb's Return, Emma, Anchorman, Dead Escalate, Quickie, Jair Bolsonaro, acabou porra. Game over.